possam também receber as tuas bênçãos onde estiverem, porque sabemos, Senhor, que as nossas mentes em sintonia podem vencer as distâncias e os benefícios do teu amor chegam em todos os rincões do nosso planeta. Por isso, Senhor, te pedimos mais uma vez, abençoa a nossa reunião de hoje, abençoa a comunidade onde estamos inseridos e a toda a humanidade. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus, que assim seja. Vamos então convidar o nosso companheiro Luiz Cláudio, que vem de São Paulo, desenvolve um trabalho maravilhoso de divulgação do culto do Evangelho no Lar, que vai trazer para nós essa temática, falando também sobre a campanha que realiza. E queremos registrar também a presença do nosso companheiro Edson, que representa esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, junto ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, Luiz Cláudio, a palavra é sua, se puder subir aqui para nós podermos te registrar melhor. Nosso boa noite. E nosso agradecimento sincero por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, divulgando, falando do Evangelho no Lar. Como foi dito, meu nome é Luiz Cláudio. Eu sou responsável pela divulgação da campanha do Evangelho no Lar no Coração, no estado de São Paulo. E estamos aqui hoje conversando com os amigos, transmitir algumas informações que nós consideramos muito importante esse trabalho da campanha do Evangelho no Lar. É uma iniciativa que não é nossa, do Evangelho no Lar, não é dos espíritas, ela pertence simplesmente ao Mestre Jesus. É dele a responsabilidade do trabalho, ele que lançou, e nós temos a obrigação de divulgarmos, implantarmos, seguirmos a risca. Se ele é o responsável pela campanha do Evangelho no Lar, pelo Evangelho no Lar que começou na casa de Simão Pedro, ali foi o primeiro Evangelho no Lar, com ele, certo? E ele é o nosso modelo e guia, então o que nós temos que fazer? Segui-lo. Divulgar, propagar, fazer de tudo para que nós possamos levar avante essa bandeira do Evangelho no Lar. Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui tendo o prazer de conversar com vocês hoje, divulgarmos o Evangelho no Lar. E toda vez que nós falamos do Evangelho no Lar, nós estamos colaborando com as pessoas, que assim como tem muitas famílias que tem o Evangelho no Lar implantado, mas o número de famílias que ainda não tem é maior. Talvez nós nem imaginamos o quanto, né? Então esse trabalho de propagarmos o Evangelho no Lar é algo que não vai ter fim. Eu costumo até brincar, falar que já encaminhei meu pedido lá para a espiritualidade, que quando eu desencarnar que eu continue trabalhando. Se tiver mérito, é claro, né? Mas então nós temos que levar avante. Temos que desenvolver esse trabalho. Por quê? Porque quando nós estamos dentro do centro espírita, nós temos uma proteção total. Aqui dentro todos estão sendo assistidos, tem um espírito indo de cadeira em cadeira, avisando, aplicando passe, confortando, a gente se sente muito bem. Mas quando nós saímos da porta para fora, a proteção que nós conquistamos aqui dentro fica a nosso critério. Vai depender de nós. Então daí o motivo pelo qual nós temos que manter essa sintonia com o plano espiritual constantemente. Da porta para fora. Então nós temos que já sair fazendo o Pai Nosso, ir até em casa, fazer tudo, manter essa sintonia com o plano espiritual elevado, como nós estávamos aqui dentro. Porque lá fora tem aqueles espíritos que às vezes eles estão aí para brincar com a gente. E como nós saímos aqui dentro assim com um pensamento elevado, muitos deles nem reconhecem a gente lá fora. Mas aí a gente comete o engano, faz alguma coisa, se vai tirar o carro lá, está muito apertado, você já fica nervoso, aonde eles... É a lei da afinidade. A influência dos espíritos. Pergunta 459 do livro dos Espíritos. Vocês podem ver a influência dos Espíritos. E essa influência é nós que determinamos. Mas quando nós fazemos o Evangelho lá junto com a nossa família,
nós vamos conquistar a boas influências. Mas só que tem que ser no dia a dia. Constantemente. Então você ficar com o pensamento elevado. Certo? Nós temos que fazer que nem o Chico. Quando era encarnado, ele não precisava entrar em sintonia com os espíritos elevados. Ele não precisava fazer isso. Porque ele estava sintonizado 24 horas por dia. Então esse hábito nós temos que adquirir. E o Evangelho no Lar nos auxilia nessa sintonia com o plano espiritual elevado. Então aquela reunião que nós fazemos, a reunião simples e tudo, reunir a família, uma jarra com água, certo? A leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, sem contar a prece de abertura. Certo? Por falar em prece de abertura, de dia eu estava na Bienal do Livro divulgando a campanha do Evangelho. Uma senhora lá ela foi para conversar comigo porque ela não sabia fazer a prece do Evangelho no Lar. Para começar a fazer o Evangelho no Lar. Então nós conversamos com ela, fizemos algumas sugestões. Então esse também é um detalhe que a casa espírita deve se preocupar. Conversar com as pessoas para fazerem a prece, aprender a fazer a prece. Então, quando nós estamos nesse ambiente fazendo o Evangelho no Lar, tem uma equipe de espíritos nos ajudando. Isso vocês encontram no livro Mensageiros, no capítulo 34. André Luiz descreve com uma riqueza de detalhes muito grande a atuação dos espíritos durante o Evangelho no Lar. E o André Luiz também ele descreve um detalhe muito importante que me chama muita atenção. Durante o trajeto até a casa da Dona Isabel, eles encontram com vários espíritos na rua, aprontando, brincando com o encarnado. Mas por que os espíritos fazem isso com o encarnado? A lei da sintonia, porque às vezes ele está com um pensamento, uma porção de coisa e não é pensamento elevado, esses espíritos eles se aproximam, eles são chamados. Então, durante o trajeto, ele encontra esses espíritos. Mas um detalhe muito importante também que ele faz questão de ressaltar, e nós também queremos destacar bem. Esses espíritos que ficam na rua zanzando, não tem o que fazer, não são maus, mas também não fazem nada para ajudar. Está sempre se divertindo se alguém tropeça, eles dão risada à toa. Mas esses espíritos não conseguem entrar na casa da Dona Isabel, no livro Mensageiros. Eles não conseguem. Eles ficam afastados assim, uma distância talvez de uns 20, 30 metros ou mais. Porque a vibração do ambiente não permite que eles se aproximem. E isso acontece com a gente. É que nós não vemos. São espíritos que têm medo de tempestade, têm medo de enxurrada, têm medo de tudo. Então eles às vezes querem se proteger e não conseguem. Porque a vibração do ambiente. Então essa vibração, essa proteção que a Dona Isabel conquista com o Evangelho no Lar, nós também temos essa proteção. Então nós temos que conquistar aos poucos. Por isso que após o Evangelho no Lar, nós devemos manter aquela sintonia, aquele ambiente agradável, aquela conversa edificante, uma leitura boa, evitar determinados programas de televisão à noite. Tudo isso para favorecer a atuação dos espíritos. Eles estão aí colaborando com a gente, desde que nós demos essa oportunidade. E quando nós vamos começar a fazer o Evangelho no Lar, devemos convidar todos, mas sem insistir. Principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Essas devem participar de uma forma assim ostensiva. Tem que participar. Aí os pais falam, não, mas o meu filho de 1 ano não para. Então você vai ter que aprimorar a sua criatividade. Estudar uma forma de fazer com que ele fique ali sentado alguns minutos com você ali na mesa.
Então nós sugerimos os livros infantis aos pais para fazer evangelho no lar com as crianças. Porque essas crianças de hoje são bem diferentes do meu tempo. Mas muito diferente. E eu gosto sempre de destacar essa diferença de épocas. Certo? Por exemplo, eu com 5 anos não tinha essa autoridade que tem uma criança de hoje. Até meus 10 anos eu acreditava ainda em Papai Noel. E tem criança que você fala em Papai Noel, eu conheço um garoto que você fala de Papai Noel, fala, Papai Noel não existe, ele é um espírito. Não tem essa de vir visitar a gente. 8 anos. Então há essa diferença. Porque no meu tempo, meu pai falava, senta, e eu só levantava quando ele falava, levanta. E um detalhe também muito importante, que eu gosto de contar, às vezes o pessoal acha interessante. Por exemplo, quem daqui conhece aquela emoção de Scott? Se tinha remédio ruim, naquela época, ele estava em primeiro lugar. Certo? E eu gosto de citar essa emoção de Scott por um detalhe muito interessante. Eu falava para minha mãe, não quero, é ruim. Minha mãe resolvia com uma facilidade incrível. Até hoje fico admirado. Ela falava, você toma ou apanha. Simples, não tinha rodeio. Hoje, vai fazer uma criança tomar um remédio amargo. Se não tiver argumento, se não tiver criatividade, não mostrar para ele que aquele remédio é importante para a saúde dele, provavelmente ele não vai tomar. Então, hoje as coisas mudaram muito. Me lembro que quando a gente começava a ficar muito agitado em casa, meu pai só olhava para a porta assim, tinha lá a solução atrás da porta. Certo? Era só olhar, pronto, a gente já entendia a mensagem, né? Mas naquela época havia essa imposição. Na época que professor na sala de aula tinha autoridade. Mas era autoridade mesmo. Hoje as coisas mudaram. Então, se não tiver o argumento, se os adultos não se prepararem hoje na educação dessas crianças, elas vão dar problema no futuro. Então, o evangelho no lar é fundamental nessa idade, até aos 7 anos. Evangelho no lar, evangelização infantil, passe, água fluida e o principal, exemplo dos pais. Bons exemplos. Então, como eu falei, naquela época havia não sei se era medo ou respeito. Eu acho que era mais medo do que respeito. E hoje, se um pai vai chamar a atenção de um garoto de 5 anos, ele tem que ter argumento, porque se ele bater de frente, a confusão aumenta. Eles enfrentam. Daí o motivo pelo qual a nossa preocupação em insistir para que os pais deem uma atenção especial, por exemplo, ao Evangelho no Lar, e se prepare para poder encaminhar essas crianças para o Evangelho no Lar. Então, hoje nós vemos muitos adolescentes em situação de difícil, porque lá atrás não houve, talvez, provavelmente, esse encaminhamento. Então, nós que somos espíritas, que estamos dentro do centro espírita, que ouvimos palestra, fazemos palestra, estudamos, muita gente dá aula, então nós temos a obrigação de dar um exemplo. Então, nós temos que fazer de tudo, propagar de uma forma profunda, de uma forma bem clara, a importância que tem o Evangelho no lar. Para que ele possa se tornar um cidadão de bem. Então, o Evangelho no lar é algo assim fundamental na nossa vida. E as crianças de hoje, elas precisam muito de orientação dos pais. Aquele diálogo, aquela conversa de amigo. Quantos adolescentes hoje em situação delicada, muitos deles em uma situação financeira
tranquila. Inclusive tem um livro que eu estou estudando, então lendo ele, chama-se Juventude Interrompida. É o depoimento de espíritos que desencarnaram numa idade de entre 20 e 25 anos, às vezes antes. Você deve ver o que eles falam. Por exemplo, tem várias situações na qual eles desencarnaram. E tem uma delas lá, distúrbio alimentar. Uma garota que desencarnou porque achou que tinha que fazer regime. Isso são fatos reais. Outro, porque tinha facilidade na droga, acabou se aprofundando, quando ele percebeu já estava do outro lado. Tem vários depoimentos. E um deles me chamou muita atenção. Provavelmente, se meus pais tivessem dado um pouquinho mais de orientação, talvez eu não estaria numa situação como essa. E muitos deles colocam embaixo no fim do depoimento. Depois que eu cheguei aonde eu estou, eu vi a pouca vida que eu tive. Valorizou menos a vida, porque ele tinha tudo. E são vários. É um livro que nós recomendamos. Juventude Interrompida, é da Federação Espírita do Espírito Santo. É um livro, e tem vários livros que tem depoimentos. Então são situações que nós temos que observar isso. Porque nós que conhecemos a doutrina espírita, nós que estudamos a doutrina de uma forma assim, às vezes a vida toda, nós temos que propagar a divulgação da doutrina cada vez mais, para que nós possamos colaborar com as famílias na prevenção. Porque quanto maior for o esclarecimento, quanto maior foram essas informações, a possibilidade de um adolescente desviar de um caminho. Então, quando nós falamos Evangelho Lar, não é simplesmente uma reunir a família, é um diálogo. Joana de Anjos, no livro Constelação Familiar, ela fala a esse respeito. É um livro que fala só sobre família. Inclusive, eu trouxe aqui esse livro aqui, ó, Constelação Familiar. É o livro todo, ela abordando o assunto família. Fala dos vizinhos, dos avós, dos tios, dos filhos adotivos, fala de tudo aqui. A preocupação que ela tem com a família. E entre as lições tem a presença do Evangelho no lar. Ela aborda o dia a dia das famílias, que hoje, pela interferência da televisão, por exemplo, na hora das refeições, você come, não vê o que está comendo, prestando atenção. E a conversa com o familiar do lado, não tem. E ela fala, inclusive, aqui que tem famílias que, às vezes, o encontro entre eles às vezes é tão rápido, que eles têm que deixar recado na geladeira, pedir para o empregado, fala para o meu filho isso, porque ele está certo. Aí, quando surge algum imprevisto com o filho, ele fica apavorado. E às vezes não percebe que ele tem uma pequena parcela nesse procedimento. Aquele diálogo, aquela conversa. Tinha que seguir o exemplo de uma vez, uma história que eu vi na revista, acho que foi a revista Seleções, não, aquelas histórias para aquecer o coração. São histórias assim muito verídicas. E ali contam os casos de um pai que todo dia ele ia no quarto da filha, eu queria bom dia a você, e eu quero aproveitar e falar, hoje, ela quer aproveitar essa oportunidade hoje para falar o quanto eu gosto de você. Todo dia ele falava isso. Isso marca. Então são procedimentos simples, que nós temos que aos poucos adotar. Sair para almoçar com o filho, com a filha, vamos sair, passar o dia junto. Tudo isso a contribuir para que haja uma amizade, para evitar determinados comprometimento, com certas situações consideradas difíceis. Então nós teríamos que fazer essa amizade com o filho, com os filhos, para evitar aquele. Né? Então nós temos que agir na prevenção.
Depois que a pessoa, já que o adolescente já está numa situação complicada, o vício já dominou, nós já sabemos o que tem que fazer. Mas a nossa preocupação maior é de todos os espíritas, das famílias espíritas, de todos dos expositores que falam a respeito, de todos, deve ser na prevenção. Quanto maior for o cuidado que nós tivermos, mostrar os caminhos corretos, certo? Abraçar os filhos. E nesse livro que nós estamos falando, Juventude Interrompida, muitos casos são muitos adolescentes são de famílias assim, financeiramente, muito bem estabilizadas. E um deles, inclusive um rapaz fala que eu não tinha problema com a droga, para comprar droga, porque o dinheiro para mim não faltava. Mas tudo tem um histórico, né? E esse rapaz, a mãe dele foi uma adolescente que ficou grávida muito cedo. E ela não assumiu o compromisso com o filho, né? E ficava com os avós que eles faziam de tudo, davam de tudo, mas às vezes o principal. Então nós temos que estar sempre estudando, sempre nos aprimorando, porque muita coisa que nós achamos que é certo e não é. E essa participação de crianças no Evangelho lá é algo assim fundamental. Tem que ser um trabalho constante. Que criança tem que participar do Evangelho no lar antes de nascer. Antes de nascer. Que ela vai acostumando, não obstante estar no útero, não obstante ela ser ali, aquele pinto muito pequeno, a gente dá a impressão que não assimila, mas ela pega as vibrações. Isso é importante. E tem um relato, aliás, um depoimento de um espírito, inclusive está no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardes. Esse livro é ótimo. Aborda todo esse procedimento, né? Esse período da gravidez, enfim, tudo. Inclusive, uma das lições do livro chama-se Prece Evangelho no Lar na Gravidez. E muito, muito ótimo. E no final do livro tem o depoimento desse espírito que nasceu anencéfalo. Então, o título da lição, Anencéfalo e Abortamento. O casal, quando soube que a mulher estava grávida, o médico diagnosticou que uma criança anencéfalo. De imediato ele se prontificou, não, se você quiser nós fazemos um aborto já. Você tem direito sem problema nenhum. Mas como o casal era espírita, né? Ainda é, porque estão todos vivos, a resposta foi imediata, não. Nós vamos ficar com a filha, o filho, até quando for permitido. Então, passados 9 meses, nasceu a criança com esse problema anencéfalo. Sobreviveu 84 horas. Aí o casal, depois de um certo tempo, foi se recuperando, se recompondo e tal, e começou a voltar às atividades normais da casa espírita, na qual eles colaboravam. E depois, numa reunião mediúnica da casa, houve a comunicação de um espírito de uma menina, de seus 13 anos. E o dirigente foi conversar com o espírito, né? A quem devo o prazer da sua visita, seja muito bem-vinda, tal. Né? Que você vamos conversar um pouquinho. Então ela começou a falar, eu fui autorizada a estar aqui na reunião para agradecer aos meus pais o que eles fizeram por mim. E quem são seus pais? Aquele casal na ponta da mesa. Mas a descrição desse espírito da menina não tinha nada a ver com aquele que reencarnou com o problema de anencéfalo. Ele falou, em função dos erros do passado, eu nasci com esse problema, mas graças a eles eu consegui me recuperar. Então eu quero agradecer o que eles fizeram por mim, a oportunidade que eles me deram para reencarnar, para resgatar o passado. Eu me lembro que minha mãe ia passear no jardim da praça, ela falava das flores comigo, conversava comigo. Olha só,
A gente, quando fala anencéfala, para muita gente não serve para nada, né? É uma planta, como dizem alguns médicos. Não tem vibração, não tem nada. Mas isso é o que ele pensa, mas ali tem um espírito adulto. Então esse espírito absorvia essa vibração do ambiente. A mãe falando das flores, ela lembrava de tudo isso. E principalmente durante o Evangelho no Lar, que eu senti uma dose maior de preocupação por parte deles, mais amor por parte deles. Certo? Então, e também fui autorizado a dizer que eu vou reencarnar novamente com eles. Certo? Então vocês observam, olha só, um procedimento do casal que não concordou com o aborto, deu uma oportunidade ao espírito de recuperar o débito do passado, né? E reencarnou, dando também a oportunidade de reencarnar pela segunda vez na mesma família. E hoje é uma garota, acho que seus 16, 17 anos. Então, nós, por exemplo, não vamos impedir que as pessoas façam aborto, que as mulheres façam, que as mães façam. Mas nós podemos esclarecer, falar, sugerir. Então nós temos que levar avante essa bandeira do Evangelho no Lar. Que nesses momentos é que é importante. Nessa idade, durante a gravidez. Inclusive tem uma passagem do Chico Xavier, que ele estava lá na reunião, acho que uma mãe foi conversar com ele, queria saber se já podia falar do Evangelho no lar com a criança, falar do Evangelho com o filho dela, né? O Emmanuel, que estava ao lado do Chico, perguntou, manda a idade da criança. Aí a mãe falou, ele tem 3 anos. Então você diga para ela que ela está atrasada há 3 anos e 9 meses para falar do Evangelho no lar com a criança. Para falar do Evangelho com a criança. Para ele participar do Evangelho no lar. Certo? Então hoje, há inúmeros recursos para os pais poderem prender a atenção, fazer com que o filho participe do Evangelho no lar. E tem um livro também que nós sugerimos aos pais, né? Chama-se Panelinha de Orações. A autora, que é a Regina Braga, ela escreveu o livro numa linguagem de criança. São orações que os pais devem ensinar aos filhos. Que quando a criança começa a falar, ela tem que aprender a falar o certo. Então, falar de Jesus, conversar com o Papai do Céu, tudo isso os pais têm que fazer. Tem que transmitir aos filhos. Mas para que o pai possa transmitir essas informações ao filho, é necessário que ele tenha incorporado esse procedimento lá dentro. Aí que eu destaco bastante o item 2º do capítulo 17º, Sede Perfeito. É o item, o homem de bem. Se os pais estudassem esse item, o homem de bem, na hora de educar o filho, eu tenho certeza que ele teria bem mais facilidade. Porque ele está falando algo que ele vive. Esse sentimento de amor ao próximo, esse sentimento de respeito ao próximo. Então isso tem que passar aos filhos hoje. E não levar a lei da vantagem. Então são esses sentimentos que nós temos que passar aos filhos. E durante o Evangelho no lar, o pai deve ensinar o filho a participar. A hora que ele começa a falar, né, ensinar ele a fazer a prece, ensinar ele a conversar com Jesus, ensinar ele a fazer a prece ao deitar, ao levantar. Então ele tem que mostrar o exemplo, tem que dar o exemplo. No meu tempo, meu pai entrava no quarto e já rezou hoje. Não, então, se não rezar, não sai da cama, ou não vai deitar. Então era ali uma imposição. Então as crianças de hoje são assim. Inclusive eu gosto sempre de citar também um exemplo de uma amiga. Ela tem uma neta de 5 anos. Diz ela estava indo de uma cidade para outra lá na nossa região, de Santo André para São Bernardo, e o trânsito, dependendo da hora, é um caos. Aí ela olha para a avó e fala assim,
Vó, por que você não usa o aplicativo lá, o Andy? Ela falou, o que é isso? Você não conhece, vó? Não conhece? É um aplicativo que você põe no celular e ele indica o caminho para você evitar o congestionamento. Ela olhou para a neta. Você não tem? Falei, não, então dá aqui o celular que eu vou programar para você. A menina programou. 5 anos. Esse é um dos exemplos que nós temos, assim, perto. São inúmeros. Certo? E depois ela estava em casa e chamou o técnico para arrumar a televisão a cabo, que estava com problema a imagem, não estava indo direito. Então o rapaz foi lá, o técnico foi, arrumou tudo e falou, senhora quer que eu escreva como é que deve ser o procedimento para que a senhora assista bem a televisão? Ah, pode ser. E a neta do lado. E ele falando, tá, se a senhora quiser, eu posso escrever. Aí a neta fala para ele assim, não vai adiantar nada. Como é que uma criança de 5 anos tem esse procedimento? Se eu falasse isso para o meu pai, eu acho que eu ia ter que usar a dentadura daquela época. Ele nunca ia admitir uma coisa dessa. E hoje essas crianças já vêm com esse potencial, já vêm com esses ensinamentos. Eles trazem. Eu recebi um vídeo de um garoto de 11 anos tocando violão, mas dando um show, uma música espanhola. Não sei se era Granadas, mas assim, o violão, ele tinha que quase abraçar o violão, senão não conseguia segurar. E tocou de uma forma divina. Você vê uma criança com 11 anos, e a gente às vezes para aprender violão leva 11 anos ou mais, e eles... Então estão surgindo assim inúmeras situações de crianças. Inúmeras. Se nós formos conversar aí, certo? Aquela criança com déficit de atenção, com hiperatividade, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E Joana de Anjos no livro, esse livro aqui, ela fala a respeito de crianças. E Kardec já falava também a respeito desses espíritos. E ela cita aqui no livro. Liberta-te do mal, chama o livro. Também nós sugerimos que seja estudado, porque tem uma lição aqui que chama Crianças de uma Nova Era. Ela fala desse tipo de criança. Que você está falando aqui, ele está entrando embaixo da mesa, está olhando para lá, para cá. Você pergunta, ele responde tudo. Então, a maneira deles aprenderem é diferente. Totalmente diferente. Eu tenho uma amiga que o neto dela tem 14 anos e está indo mal na escola. Mas não é porque ele não sabe. Porque a escola não está preparada para ter aluno como ele. Porque para ele poder ir bem na prova, ele tem que fazer tudo oral. E a escola não admite aquele garoto fazer prova oral. Certo? Então nós que temos esse conhecimento aqui direto da fonte, podíamos ajudar. Então os profissionais, as casas espíritas podiam conversar com esses profissionais para o Liberta-te do Mal, o nome do livro. E a lição é Crianças da Nova Era. Então ela fala aqui como que deve ser o procedimento dos pais numa situação dessa. Que a criança como ela tem que se sentir amado, ser compreendido. Certo? Você já pensou fazer uma prova oral de geografia, história, matemática? Ele faz tudo. Pode perguntar que ele responde tudo. Tira nota boa. Mas a escola não aceita fazer as provas oral com ele. Então muitas escolas estão tendo dificuldade. Muitos alunos. Eu conheço um garoto que hoje ele já está na faculdade, está fazendo psicologia. Quando ele estava no colégio,
Teve um ano que ele foi 17 vezes para a diretoria. Por quê? O professor estava pondo exercício na lousa, ele já tinha pronto. Depois ele queria ensinar os colegas. E o professor não aceita isso. Então, havendo muita dificuldade. Inclusive, no livro aqui da Joana, Liberta-te do Mal, ela fala da droga da educação. Muito, provavelmente alguém já ouviu falar droga da educação com isso. Ela, segundo Joana de Anjos, compromete no futuro aquele espírito a criança. E aquilo no futuro vai começar a aparecer os efeitos dessa droga. Então o que precisa? Muito amor, muita compreensão, certo? Daí a necessidade das casas espíritas darem uma atenção especial a essas crianças, se aprofundar realmente. Porque hoje nós estamos aqui conversando, certo? Uma sugestão falando, mas no futuro, talvez não muito longe, isso vai ser uma necessidade. E nós vamos ter que correr atrás do prejuízo para poder entender esses espíritos que estão chegando. Por exemplo, eu tenho uma amiga que uma vez a professora da escola de inglês, onde a filha estudava, falou para ela, eu tenho vontade de expulsar sua filha daqui. Porque ela sabe tudo, e sabe às vezes até mais que o professor, né? Mas só que eu não posso fazer isso, porque ela atrapalhava a aula. Porque como ela sabia tudo, ela queria depois ensinar os colegas. E são inúmeras, assim, são inúmeras. Só que os pais precisam ser orientados, né? Principalmente esses que participam dos espíritas, né? Orientados que uma criança com essa facilidade de aprendizado, ela tem que tomar um certo cuidado para não enaltecer muito. Tem uma amiga também, que o filho dela tem 8 anos. Mamãe, a senhora não vai me dar o parabéns, não vai me dar nenhum prêmio porque eu tirei 10 em tudo? 10 em tudo. Todas as matérias. E não é de ficar se matando e estudando, não. Ele é daquele que olha, lê, fecha e acabou. E vai bem em tudo. Certo? Então, hoje, está havendo assim, uma necessidade maior. Então, nós deveríamos nos preocupar, né? Conversar mais com os pais, orientar os pais. Por exemplo, a criança de 1 ano, ela tem que participar do Evangelho no Lar com 2 anos. Tem que participar. Independente se ela fica ou não fica, se ela dorme, fica ali no colo. O importante é ela ficar no ambiente ali junto. Para que no futuro não venha a ter problema. Que ela participe fazendo a prece, que ela participe dando opinião, falando. O importante é ali naquele momento. Ela vai adquirindo o hábito. Tem famílias que a criança participa desde o início, logo após ao nascer, que hoje com 5 anos ela vai e desliga a televisão. Não, mas eu estou assistindo. Não, mas é hora do evangelho, tem que desligar a televisão. Ela desliga a televisão e todos têm que ir lá para a sala. Então, vocês observam que nós podemos fazer muito pela sociedade. Não precisa fazer muita coisa. Esse muito que eu digo é o exemplo que nós podemos dar, esse nosso comportamento. E basta fazer aquilo que nós temos que fazer de uma forma correta. É isso que nós temos que pôr em prática. Para que nós possamos levar avante esse trabalho, né? Essa preocupação do Evangelho no Lar. De despertar, mostrar, falar, insistir constantemente. Então, nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Todas. Para que nós possamos levar avante essa bandeira do Evangelho no Lar. Só o fato de vocês estarem aqui prestigiando alguém que vem falar do que gosta, falar do que faz, gosta do que faz, vocês já estão colaborando. Isso é muito importante, que alguém vai comentar, falar, propagar, vai lançar semente. Certo? E
Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, já está implantando a campanha. Então, nós temos o nosso companheiro Edson aqui, qualquer dúvida, conversar com ele a respeito do Evangelho no Lar. Então, nós temos que levar avante isso. Quem sabe no futuro, todos os estados, todas as federações tenham um trabalho de divulgação da campanha do Evangelho no Lar. E esse é o nosso objetivo. Certo? Eu espero atingir, talvez mais uma ou duas existências. Certo? Eu costumo até falar que nessa presente existência, a única coisa que pode me atrapalhar de parar de fazer trabalho de Evangelho lá é se eu ganhar na cena sozinho, né? Que aí não vou ter tempo para trabalhar, para divulgar Evangelho lá. A única coisa que pode atrapalhar é ganhar na cena. Aí não vai ter tempo. Mas a espiritualidade, ela tem uma preocupação assim muito grande. O fato de nós estarmos aqui conversando hoje, só é a reação deles lá em cima, eles que vão abrindo as oportunidades. Vão conversando, né? Então, a casa espírita, ela poderia dar uma atenção maior. Por exemplo, nós estamos sugerindo às casas que implantem o plantão Tira Dúvida. Que é uma equipe que fica para tirar todas as dúvidas que a pessoa tem a respeito do Evangelho lá, falar de livros, determinadas dúvidas que tem, se deve pôr água, se tem que ser ou não pôr, se tem que ser toalha branca ou não, se toca a campainha, e se o telefone toca, tudo isso nós temos que esclarecer. Então esse plantão Tira Dúvida para sanar todas essas dúvidas, né? Eliminar essa preocupação das pessoas, né? Por exemplo, quando a família começa a implantar o Evangelho, começa as primeiras reuniões, às vezes a campainha toca, o telefone, ela fica na dúvida, desliga o telefone ou atende? Nós sugerimos sempre que atenda o telefone, porque muitas vezes é alguém que está necessitando ser ouvida naquele momento. Então você a convida para vir. A reunião fala, agora nós vamos fazer o nosso Evangelho lá, você não pode vir aqui, ou você liga após, certo? Enfim, você dá uma atenção. Se a campainha tocar também, a mesma coisa. Certo? Aqui, às vezes muitas famílias têm aqueles animais em casa que antes atrapalhavam, agora eles não atrapalham mais porque eles estão participando do Evangelho lá. Quantas famílias que nós conversamos que o cachorrinho participa, chega na hora, às vezes ele já vai e se acomoda lá direitinho. E eu particularmente acho que quando os animais participam de uma forma espontânea, assim, no Evangelho lá, no meu entender é que a vibração está boa. Porque se não tiver, se o ambiente estiver agitado, eles são os primeiros a se manifestar. E quando está tudo bem, também eles são os primeiros a ficar tranquilos. Daí a necessidade de nós sermos assíduos, né? Para que nós possamos fazer Evangelho lá. E também tem um relato de um espírita que ele se sente incomodado pelo Evangelho no lar. Que é o rapaz, um adolescente que desencarnou, depois de um período de aprendizado lá no plano espiritual, ele foi se refazendo, né? Aquela rebeldia que ele tinha, a característica dos adolescentes com aquela idade, seus 18 anos, 17, então ele consegue autorização para ir visitar a família. E ele chega lá na família, na casa, né? Ele olha, vê um espírito lá. Ele não conhece. Pai, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é minha família. Você não é da família. Fala, não, é que sabe que eu moro aqui. Eu gosto de morar aqui com essa família. E começaram a conversar. Ele falou, o único problema é que essa família que é espírita, eles fazem uma vez por semana o Evangelho no lar. Eu tenho que sair daqui. Mas você tem que sair, porque fica um ambiente meio hostil para mim, sabe? Eu não me sinto bem quando eles fazem Evangelho lá. Então eu tenho que sair. Só que depois aí eu tenho dificuldade para voltar. Olha só, então ele se sente incomodado, sai e depois ele volta. Por que ele volta? Porque a família não mantém o ambiente do Evangelho no lar.
durante a semana. E esse relato, esse procedimento, esse fato, está no livro, que são 3 livros, que contam a história desse adolescente. É o Serginho, né? É o livro, são 3. O primeiro livro chama-se Rebelde, depois o segundo, Iniciação, e o terceiro, Abismo. Porque ele desencarnou junto com a namorada. Então, o terceiro livro, assim, o segundo livro, é um aprendizado que ele vai tendo durante o tempo que ele está lá em cima. Tem inúmeras atribuições que ele recebe, muitas missões, como falam, né, para ele desempenhar. E uma das últimas, e o último livro, é o resgate que ele vai fazer, se preparou para resgatar a namorada que estava no nível inferior. É um livro ótimo. Leitura fácil. Livro para adolescentes, principalmente, e para os adultos também. É a história desse garoto que desencarnou de forma precoce. Ele era assim tão rebelde que ele pediu uma moto para o pai. Pai, eu não vou comprar moto para você porque eu te conheço. Mas como ele tinha a mesada que o pai dava, aquela mensal, ele foi juntando. Aí ele conseguiu comprar a moto sem os pais saberem. Só ficaram sabendo no dia do acidente que ele desencarnou. Ele relata tudo isso no livro. Né? Mas esse procedimento, esse depoimento do espírito que se sente incomodado, que eu achei assim, chamou muita atenção. Mas não o fato dele ter que sair, mas o fato dele voltar, porque a família faz evangelho no lar, mas não mantinha a vibração elevada. É aquele pessoal que às vezes vai ao centro, toma passe e volta. E faz evangelho lá. Então, para eles, está certo, isso está protegido. Mas não é bem assim. E isso acontece no nosso dia a dia, que nós não vemos. E tem gente que ainda fica preocupada, que queria tanto ver espírito. É bom não ver. Que a gente vai ver os espíritos de acordo com o nosso nível. Então é bom a gente não ver. Então temos que estudar cada vez mais, adquirir o hábito da oração permanente. Certo? E esse pessoal que às vezes levanta de mau humor, por exemplo, tem uma receita fácil. Uma leitura dos livros, por exemplo, o livro Pão Nosso, a cada 6 horas. Às 6 da manhã, meio-dia, às 18 e às 24. E no intervalo, faz um Pai Nosso, ele faz uma oração. A cada 3 horas, uma oração. Você vai ver só como termina esse mau humor. E sintonizado no Evangelho lá. Então são procedimentos que aos poucos a gente vai adquirindo. A princípio tem que ser assim, tem que ser em dose homeopática, a leitura a cada 6 horas. Mas com o passar do tempo aquilo se torna um hábito. Então ele vai sempre fazer uma boa leitura, e sempre vai fazer o Pai Nosso, sempre de uma forma tranquila. Então isso que nós temos que fazer. Então o Evangelho no Lar nos dá essa possibilidade, nos dá essa oportunidade, né, de podermos contar com a atuação dos Espíritos durante o nosso dia a dia. Então, inclusive Joana de Anjos fala no livro, aqui, a Constelação Familiar, né, que recomenda-se que após o Evangelho no Lar, dependendo da hora, tem gente que faz às 19 horas, às 20 horas, para procurar não sair de casa. Manter aquele ambiente agradável da reunião, uma boa leitura, uma conversa edificante, não assistir televisão. Isso é importantíssimo. Tomar cuidado, ter esse critério, ter esse poder de distinguir se deve ou não deve assistir. Falando em televisão, nós lembramos de um episódio de uma pessoa que, no atendimento fraterno, atendeu um casal. Dizendo que foi lá porque o garoto deles de 6 meses não dormia a noite inteira e gritava a noite inteira. Era incrível, o garoto não dormia. Então o atendente começou a conversar com a família, né, com o casal. Aí ele perguntou, escuta, vocês têm algum hábito diferente?
A gente gosta de assistir filme de terror à noite. Então, aí ele explicou por que, né, que eles não tinham que evitar esse procedimento. Porque o ambiente ficava tão impregnado que a criança, como era mais vulnerável no ambiente, ele absorvia. Então ele vivia, acho que eu acredito que ele devia ver alguma coisa, porque ele chorava à noite, chorava e gritava a noite inteira. Aí eles deixaram de assistir filme de terror, a criança aos poucos foi diminuindo e ficou tranquila. Certo? Então esse poder de decidir o certo e o errado, aos poucos nós vamos conquistando. Nesse momento, quantas coisas erradas nós fazemos? Jogar papel na rua. Isso está servindo de exemplo ao filho, que cresce com aquela mentalidade que ele pode jogar papel na rua. Depois, para mudar, fica difícil. Então, nesses pequenos procedimentos, nessas pequenas atitudes, nós podemos modificar o nosso comportamento. Então, quando nós falamos evangelho no lar, ele é muito amplo, aborda, então a gente pode conversar. Por exemplo, durante a reunião do evangelho no lar, nós podemos falar sobre a coleta seletiva. Aí alguém poderá perguntar, mas o que tem a ver coleta seletiva com o evangelho no lar? Muito. Porque quando a gente fala de coleta seletiva, nós estamos demonstrando a nossa preocupação com o meio ambiente. E criança, ela absorve isso com facilidade. Por exemplo, no Japão, que as crianças que estão no prezinho ali, eles já aprendem o dia a dia deles lá é sempre relativo ao meio ambiente. Não sei se vocês já viram o vídeo, que eles passam o dia na escola. E o almoço, assim, a refeição deles, é feita na sala de aula. Eles preparam a sala, afastam as carteiras, né? Põem as mesas, trazem os pratos, servem, eles aprendem a servir os colegas. Certo? E depois após a refeição, todos ajudam a arrumar a mesa, a limpar, levar, enfim, tudo. Eles deixam a sala impecável. Então esse procedimento, eles acostumam com isso. Você não viu, os japoneses deram um show aí na Copa do Mundo, limpando o estádio? E nós, como bons observadores, vimos, batemos palmas, elogiamos e... Certo? Então, mas esse procedimento nós teríamos que ter já com os nossos filhos como pequenos, eles têm que aprender. Que o meu papel de bala não vai entupir o bueiro, mas o papel de cada um aqui dentro, de um número grande de pessoas, vai ajudar a entupir o bueiro. Então vocês observam que muita coisa a gente pode passar para os nossos filhos. Muita coisa. Essa criançada de hoje é um caos. Se você não souber conversar, não tiver um argumento, não souber, vai, né, fica difícil. Então você tem que conversar bastante, ter argumento para poder fazer. É bem diferente, como nós falamos no início, da nossa época. Eu não sei o tempo aí já. Está na hora? Puxa, está tão gostoso conversar aqui. A gente não percebe o tempo. Então nós queríamos assim passar essas mensagens, conversar a respeito do Evangelho no Lar, de registrar o trabalho, sensibilizar as pessoas para que nós possamos levar avante, sugerir, encaminhar, fazer de tudo para que a gente possa mostrar o efeito positivo do Evangelho no Lar. Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui, com essa finalidade, aproveitar essa oportunidade muito simpática aqui do grupo, da TV Nova Luz, que nos dá essa oportunidade. Então, vamos levar avante os internautas que estão nos assistindo, vamos dar as mãos, vamos ver o que nós podemos fazer para divulgar o Evangelho no Lar, vamos levar avante, por exemplo, nos eventos que ocorrem, quando tem aqueles cartazes para divulgar, podia colocar embaixo, Evangelho no Lar, no coração. Certo? Então, isso que nós estamos sugerindo. Onde houver possibilidade, então que nós possamos levar avante, porque muitas pessoas ainda estão aguardando uma informação positiva, uma informação que vai ajudar, e nós podemos fazer isso, levar avante esse trabalho.
Certo? Então nós queríamos assim, de uma forma muito simpática, com muita alegria, desejar nosso agradecimento sincero por essa oportunidade, que para nós é muito importante, certo? Que a gente possa nos encontrar novamente mais para frente. Então nosso muito obrigado e a vocês pelo prazer de ter sido ouvido, pelo prazer de ser prestigiado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz Cláudio, também agradecemos a presença do Edson, companheiro do CERJ, por essas palavras que nos fazem refletir, né, dessa importância do estudo do Evangelho no nosso lar, para que também os nossos lares sejam esses pontos de luz que nós precisamos, né, que sejam, para que nos sintamos em paz e em tranquilidade. Então vamos agora, chegando ao final da primeira parte do nosso trabalho, vamos iniciar então os passes. Pedimos aos médios que possam já ir se dirigindo para a sala de passes, que possamos nos manter em equilíbrio, em serenidade, para que a espiritualidade possa agir, nos beneficiando de acordo com as nossas necessidades. Vamos pedir então a Yasmin, que vai conduzir para nós uma visualização. Parabéns ao nosso querido irmão Luiz Cláudio. Todos aqui receberam, aonde sentaram, tiveram a oportunidade de receber esse panfleto que ele nos trouxe graciosamente. E esse panfleto tem atrás uma sugestão de roteiro para o Evangelho no Lar. Você que está nos acompanhando no Brasil e no mundo, pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, é uma delícia nós realizarmos o culto do Evangelho no Lar e nos precaver de tanta coisa, né? Traz tantas emoções, tanta proteção. E agora, nesse momento, nós vamos pedir que nós entremos em uma sintonia com a espiritualidade superior. Nós vamos fazer uma meditação, uma visualização. Depois nós vamos fazer a nossa irradiação pelos nomes de companheiros encarnados e desencarnados que foram trazidos e postos ali. E você que está nos acompanhando pela internet, no momento da irradiação, pense naqueles companheiros que você deseja envolver. Então, vamos hoje trabalhar, já que falamos do Evangelho no Lar, vamos trabalhar com as vibrações pelos nossos entes queridos e pelo nosso lar. Vou pedir que o Patrick aumente um pouquinho a música Há 2000 anos, que é tão bonita. E nós vamos agora pedir que você relaxe. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire, soltando a musculatura em torno dos olhos, da boca, o couro cabeludo. Solte a musculatura do ombro direito, o braço direito, a musculatura do ombro esquerdo e o braço esquerdo. Agora observe as suas costas. Relaxe as costas. Solte. Não há nada a temer, nada a fazer, além de aproveitar este momento de serenidade e de paz. Solte as amarras do abdômen. Relaxe as suas pernas e os seus pés. Nesse estado assim, de relaxamento e de paz, você, espírito imortal, pode até sentir-se agora no seu lar. E neste momento, nós evocamos a presença de Jesus. Visualize o Mestre
com os seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos. Convide Jesus a entrar no seu lar. Veja o Mestre nimbado de luz e observe o olhar de Jesus para você. Nele, você percebe o infinito amor de Jesus por você. O Mestre nos falou: eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus é o Mestre que acompanha o seu processo evolutivo desde sempre. Ele ama você. Ele abençoa neste momento o seu lar. Observe o Senhor nimbado de luz, estendendo as suas mãos augustas e delas brotando raios luminosos que envolvem toda a área da sua sala, o seu cômodo, aonde as pessoas se reúnem e adentram. Observe toda a sua sala, envolta pelas luzes que brotam das mãos do Mestre. E perceba o ambiente sereno, a tranquilidade, o bem-estar que envolve toda a área da sua sala. Agora, vamos perceber Jesus adentrando os vários ambientes da sua casa, fazendo uma limpeza espiritual. Aonde vai Jesus, ele deixa o rastro de luz que envolve as paredes, a psicosfera do seu lar, criando uma ambiência de proteção. Pedimos pelo local onde você realiza as refeições com os seus amores. Rogamos que o Mestre agora adentre um lugar muito especial. Vamos trabalhar o seu local de dormir. Neste momento, imagine Jesus chegando ao seu quarto, elevando as suas mãos de luz e delas brotando raios luminosos, energias que vão neutralizar quaisquer vibrações deletérias, vão afastar quaisquer entidades perturbadoras que possam ter adentrado o seu lar. Visualize a sua cama. Vamos criar agora, com o poder do seu pensamento, aliado ao poder do Cristo, vamos visualizar uma onda, uma esfera luminosa em torno da sua cama. Veja isso. Muita luz. E pedimos neste momento ao Senhor da vida que ampare o lugar onde você deixa o seu corpo para desdobrar-se pelo sono. Que ali haja elementos fluídicos de tranquilidade, de saúde, de serenidade, de paz. Agora, vamos pedir a Jesus que abençoe o local de dormir dos seus amores, aqueles que convivem com você. Imagine-os recebendo um passe diretamente de Jesus. Veja com os olhos da sua mente os seus amores recebendo a presença do Mestre, sendo envolvidos pelo seu halo de amor. É Jesus, com o seu carinho. Ele
jamais se apartou de nós. E Ele é absolutamente acessível pelo seu poder de pensar, pelo seu desejo, através da sua oração. E através das imagens que você cria na sua mente, que servem de canal interdimensional, através do qual as energias do Senhor vêm até o seu lar. Neste momento, imagine aquelas pessoas que você percebe que necessitam dessas irradiações de luz. Vamos aproveitar. Somos milhares de mentes e corações agora, ao vivo, vibrando, abrindo verdadeiros canais através dos quais as energias da espiritualidade superior vêm. As energias de Jesus vêm. E nós evocamos a presença do Mestre para que Ele possa abençoar esses que agora ocupam o seu pensamento. Vamos vibrar por eles, que aonde quer que eles se encontrem, eles recebam essas energias de proteção, essas nossas vibrações de amor e a presença de Jesus. Nós agora vamos pedir por todos aqueles cujos nomes foram depositados nos nossos registros aqui da nossa casa, e por aqueles que ocupam os seus pensamentos, encarnados e desencarnados. Vamos rogar neste momento por aqueles que partiram, que eles recebam as vibrações de amor deste recanto da prece, o amparo dos benfeitores espirituais e dos espíritos orientadores do seu lar. Todos os lares o possuem. Esses espíritos nobres que velam por nós, que neste momento os espíritos superiores que velam pelo seu lar possam envolver você, os seus amores e aqueles que partiram. Que todos os que ocupam os nossos pensamentos recebam nosso carinho, as energias divinas dos mentores espirituais. Nós agora vamos vibrar por aqueles que não comungam com os nossos pensamentos, aqueles que se sentem nossos inimigos. Vamos vê-los neste momento na nossa tela mental e vamos envolvê-los com a energia do Cristo presente neste momento, pelas nossas evocações no bem. Jesus, abençoe neste momento aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento, aqueles que não nos compreendem e aqueles que nós temos dificuldades de compreender. Senhor Jesus, que sejam desfeitas as energias deletérias da incompreensão, da intolerância, da impaciência. Vamos agora, meus irmãos, fazer esse trabalho intrapsíquico, envolvendo esses companheiros com o nosso afeto e com as energias do Cristo. Vamos imaginar o Senhor Jesus abraçando os nossos desafetos, rogando ao Mestre que desfaça todas as energias deletérias que têm trazido dificuldades em nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, apenas orar por nós, pelos desafetos nossos e pelos nossos amores. Neste momento nós vamos vibrar, irradiar as luzes que aqui foram trazidas pelos benfeitores espirituais para
todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, os irmãos que estão se preparando para o grande retorno à pátria espiritual. Nós vibramos por aqueles que estão retornando à carne através dos processos da reencarnação. E nós vibramos neste momento pelos políticos, por aqueles que têm responsabilidades imensas diante da própria consciência, diante de Deus. No Brasil, nós estamos às vésperas de eleições. Vamos rogar aos benfeitores espirituais, a Ismael, que é o espírito de Skol, que responde por toda a programação reencarnatória aqui do nosso Brasil. Vamos rogar, meus irmãos, que Ismael e a falange do Consolador envolva todo o nosso Brasil, abençoando as eleições e abençoando os irmãos que abraçam graves responsabilidades diante da condução da nossa nação. Mas nós oramos igualmente, meus irmãos, neste momento, aproveitando as energias divinas que nós sentimos aqui, nós vamos irradiar. E peço que você, que se encontra em todos os lugares no mundo, todos os irmãos que estão agora acompanhando as nossas irradiações, vamos vibrar pela paz mundial. Vamos evocar a presença de nosso Mestre Jesus e imaginar o Senhor abraçando com a sua luz todo o planeta Terra. Os companheiros onde haja guerra, vamos pedir a Jesus: Mestre, aonde haja guerra, que o teu amor e o amor dessa falange do Consolador possa atuar, desfazendo os planejamentos nefastos, abençoando todos os lugares onde haja o desamor e iluminando aqueles lugares que na terra já são pontos de luz, que já vivem momentos do mundo de regeneração, onde se faz o bem. As instituições que trabalham pelo bem sejam igualmente abençoadas, para que tenham forças e energias para continuarem com os projetos de amor na terra. Obrigada, Senhor, por esta escola divina que é o nosso planeta Terra. Neste momento, finalizando as nossas irradiações, nós vibramos pelo planeta, pelos mares, oceanos, lagos e lagoas, que as águas sejam abençoadas, Senhor Jesus, pelo teu divino amor. Vibramos pela atmosfera da terra, que os ares sejam abençoados. Vibramos pelos animais, pelas florestas, pelas plantações, pelos alimentos. Ó terra, ó divina escola azul que brilha no universo, nós te amamos. Que Deus te abençoe, que possamos aproveitar essa experiência que aqui estamos tendo, divina, de progresso e ascensão espiritual. Com a graça de Deus.